Olá pessoal, boa tarde. Mais um videozinho aí pra gente discutir um assunto aqui que eu tô vendo, né? O governo Bolsonaro, né, do porco chauvinista Bolsonaro, é um governo de bizarrices. Isso aí a gente vem ouvindo em todos os vídeos que a gente escuta, né? Até o Henry Bugalho, que é um cara que fala bem manso, fala bem tranquilo, mas ele é enfático em dizer que o governo Bolsonaro é um governo de bizarrice, né? Um governo bizarro, a começar pelo próprio Bolsonaro, né? É um bizarro, é um porco chauvinista, é um aventureiro, né? Que se aventurou na política, se aproveitou de um momento e teve o apoio de ignorantes, né? Aquela aula que a Anitta recebeu ontem felizmente esqueci o nome agora da jornalista, mas é isso mesmo, é aquilo, né? Então, você já tem coisas bizarras, né? Você tinha a bizarrice do Moro, né? De prender um político, né? Prender um político, inventar sem provas, não precisou nem inventar provas. Ele andou atrás, fez o que pôde, ele junto com o promotor lá, né, o diretor da Lava Jato, aquele moleque lá que se diz evangélico. E é outra bizarrice nesse governo, é o apoio que esses evangélicos, os evangélicos, porque eu também sou evangélico, né, que a maioria absoluta dos evangélicos dá a esse governo bizarro, cretino, esse governo desarrumado, né, que a gente está vendo aí, que a gente não pode chamar isso de governo, de um imbecil que, diante de 11 mil mortos por uma pandemia mundial, o país com mais de 100 mil contaminados, mais de 120 mil contaminados, né? O cara vai andar de jet ski e fazer churrasco, né? Para que mais bizarro do que isso? Um cara que é indagado sobre a morte do pessoal, né, pelo coronavírus, pergunta: e daí? O que é que eu posso fazer? Sou Messias, mas não opero milagres, né? Por que ele não se demite? Por que ele não renuncia ao mandato e coloca para que uma pessoa que saiba ou que queira fazer alguma coisa vá lá e faça, né? Mas não, nós temos um moleque que não sabe, que não quer fazer nada, que não se importa com a vida das outras pessoas, com a morte das pessoas, importa com os filhos dele, ele se importa com os filhos dele. Se ele puder dar um pedaço de carne melhor para o filho dele, foi isso que ele disse, ele vai dar, né, um pedaço de carne melhor para o filho dele. E queria botar aquele poço de ignorância, né, com a experiência de ter fritado hambúrguer no Maine, né, no Maine, eu não sei mais nem pronunciar inglês, de tanta revolta, né? A experiência dele era essa para colocar lá na embaixada dos Estados Unidos. Então isso é uma coisa bizarra, uma coisa que não dá para aguentar, não dá para, né? Você tem aquele ministro da Educação, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, aonde foi que esse homem foi buscar esse
aquele poço de ignorância, meu Deus. O atual ministro da Saúde, Ciro Mandetta, coloca esse... Parece um personagem da família Addams. Parece um personagem da família Addams, né? Então, quer dizer, nós estamos vivendo num momento crítico e nos perguntamos até quando? Até quando nós vamos aguentar isso? Até quando o brasileiro vai aguentar isso? Graças a Deus que a maioria dos brasileiros já está pulando fora, né? Não só da elite, como também aqui embaixo. Graças a Deus, já está pulando fora dessa barca, né? Bolsonaro só tem 100% de popularidade nas bolhas de quartéis, né? Em grupos de quartéis fechados, né? de militares, grupos de WhatsApp, né? Fechados, e aí lá nesse grupo ele tem 100% de popularidade no Brasil todo, não só entre eles, mas no Brasil todo. Todo brasileiro ele é mais votado, mais cotado do que Saddam Hussein. Mas eu estava assistindo aquela entrevista bizarra daquela mulher, dessa Regina Duarte, secretária de saúde, secretária de cultura, deu a entrevista na CNN ontem ou anteontem. Meu Deus do céu, eu sempre fui, desde que eu me entendo por gente, porque ela também já foi de esquerda, né? Há muitos anos atrás, mas isso aí fica no passado, em que a minha memória não consegue mais conter, né? Mas na minha memória, de que eu me entendo por gente, ela tinha medo do Lula. Ela tinha medo do Lula, o cara que fez o melhor governo do país. Mas não tem medo do pior ladrão, do pior corrupto, do pior bandido, miliciano, assassino que colocaram na presidência da República, né? A mulher não entende nada de cultura. Como é que uma mulher dessa é atriz? Não tinha no quadro... Não, no quadro de direita não pode ter gente inteligente, vida inteligente, não pode ter, né? Basta que o guru, o homem tem um guru. O homem não governa por si, ele tem um guru a quem consultar, que é o Olavo de Carvalho, que não tem nem a 4ª série, né? E o show de bizarrice que essa mulher deu nessa entrevista com relação à ditadura, as coisas que ela falou da ditadura, mas o que mais realmente magoa, até a mim que não sou artista, até nós que não somos artistas, o tratamento que essa mulher deu aos grandes nomes que nós perdemos aí nas 3 últimas semanas. Mulher dizer que eu não conheço o Aldir Blanc, já ouvi muito as músicas, mas não conheço, e por isso eu não fui. Ô anta, você é uma pessoa pública, sua anta. Independente de você ter convivido com ele desde criança, de vocês terem sido amigos de escola, você teria que ir lá dar o seu prestígio. Se o Milhaço não tivesse se suicidado antes, e perdoe aqui a família, mas se ele tivesse ouvido a sua entrevista, ele tinha se suicidado depois da sua entrevista, porque você é um excremento. É claro, servindo do governo do excrementíssimo senhor Bolsonaro,
apoiado por evangélicos. E eu fico pensando quando o anticristo, né, vier, o anticristo descer com toda a sua pompa de religioso, de religiosidade, de cristão, como é que vai ser a aderência? Se aderem a um pilantra, né, que grita palavrões, que deseja a morte de pessoas, que homenageia torturadores, que ri da morte de pessoas, que diz que vai matar pessoas, né? Adversários políticos, né? Que quer que uma pessoa apodreça na cadeia, né? Que é seguido por Então, infelizmente, o Brasil está em ótimas mãos, né? Em ótimas mãos, né? Mas eu quero convocar aqui você, cidadão comum, faça alguma coisa, grave um vídeo. É fácil hoje com celular. Crie um canal no YouTube. Vá lá, denuncie. Não se importe com os... Eu tenho amigos de 30 anos, que eu também sou militar, do quartel, que vão lá no meu Facebook, vão criticar e dizem coisa comigo. Mas eu não vou cair na onda deles. Eu não vou entrar nessa onda. Eu vou denunciar esse governo. Nós não temos medo, porque Bolsonaro desce a rampa do Planalto batendo no peito e dizendo: os militares estão conosco. O Exército, como foi dito muito na ocasião, é uma instituição de Estado e não de governo, não pertence a Bolsonaro. Um dia desse, um amigo meu me chamou de traidor, porque eu critiquei uma fala do Munhá, aquele general Heleno, né? É traidor. O exército pertence ao general Heleno, o exército pertence a Bolsonaro, o exército pertence a A ou a B, ou o exército pertence ao Brasil? Não sou traidor de coisa nenhuma, pelo contrário. Tenho o maior orgulho de ter servido ao Exército Brasileiro. E lá encontrei pessoas e homens decentes que têm capacidade. E por ter estado lá, eu sei que Bolsonaro era uma pessoa execrável, um nome execrável, impronunciável, até 10 anos atrás. Não valia nada, insubordinado, foi preso 15 dias, né, por ter dado uma entrevista sem autorização, por ter quebrado, né, um dos artigos do RDE, entendeu? Né? Sem falar na acusação de crime militar, que ele foi absolvido por causa da pilantragem, da safadeza, que também existe no Exército. Então, você cidadão, você menino, você jovem, você não tenha medo, se levante contra, porque se nós não nos levantarmos contra, se a gente tiver medo de ratinho, se a gente tiver medo de Sérgios Moros que surgem na vida, ladrões, juiz ladrão, juiz pilantra, vagabundo, e agora tá aí, né? Quis fazer chantagem com o Bolsonaro, dançou, e vai dançar mais ainda, porque o Procurador-Geral da República, que anunciou os crimes que ele, Moro, falou contra o Bolsonaro, disse: em não se comprovando esses crimes, comete crime o senhor Moro de denunciação caluniosa.
E aí vai ele para o banco dos réus. E seria ótimo se ele encontrasse um juiz igual a ele, para fazer com ele o que ele fez com o Lula, né? E aí nós estamos firmes, né? Sabendo o que significa a expressão Lula livre. E sabendo que a expressão Lula livre é o apoio a um governo que realmente sirva ao povo brasileiro. Valeu, pessoal. Dá um joinha aí e compartilha o vídeo aí, né? Para que nós pelo menos influenciemos aí 2, 3 pessoas, 5, 10, já é suficiente. Valeu, um grande abraço.